versículo 7 até o 17. As evidências da salvação. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 7 ao 17. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Ô Edmilson, por favor, faz uma oração pela palavra para nós. Maravilhoso Deus e Pai Santo, te agradecemos, ó Deus, por mais essa semana que se encerrou e Amém, que se Deus. inicia a partir de hoje. Te agradecemos por todos esses dias, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine a palavra, Pai, Amém, na Deus. boca do pastor Ronaldo. Amém. Que ele venha trazer um bálsamo para nossos Amém. corações e uma correção também, ó Pai. Amém, Deus. Precisamos, ó Pai. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nesse mês nós estamos meditando aí na primeira carta de João. João escreveu essa carta no finalzinho do primeiro século, perto do ano 90. Só que no ano 70 tinha acontecido uma grande perseguição aos cristãos. Nero, que estava ali magoado, orgulho ferido, porque os cristãos não o reconheciam como Deus, Nero armou uma armadilha, colocou fogo num bairro na periferia e acusou aos cristãos. E aí, com essa desculpa, levou a proposta ao Senado, o Senado aprovou e ele juntou todo o exército do Império Romano para destruir os cristãos. Invadiram a Judéia, destruíram Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra. E os cristãos foram espalhados, caçados, jogados nas arenas. Tem muitos filmes que falam sobre isso. Ben-Hur, Gladiador, vários filmes, né? E aí, João escreve essa carta nesse período, porque muitos cristãos, com medo de perder o emprego, perder a vida, perder a família, muitos cristãos negaram a Jesus. E aí veio aquela questão. Eles queriam voltar para a igreja, mas como saber se era crente de verdade? Então nós já fizemos a primeira pregação no capítulo 1, o apóstolo João falando como obtemos a salvação: crer em Jesus, andar na luz, purificação no sangue de Jesus. No capítulo 2, semana passada, segunda pregação, a inabalável salvação está em Cristo. Jesus é o nosso advogado, a nossa propiciação e a nossa capacitação. E hoje nós vamos ver essas evidências da salvação na nossa vida, tá certo? Tem uma história que eu ouvi logo no início da minha conversão,
disse o pastor que era verídica, né? Que ilustra essa centralidade de Cristo na obra da salvação, que não tem a ver comigo, não tem a ver com meus méritos, merecimento, capacidade, minhas obras, tem a ver com Cristo. Então esse pastor estava contando, aquilo chamou muita atenção, eu queria compartilhar com os irmãos, né? Nunca esqueci, já se vão 30 anos, né? Eu sou jovem, mas o tempo passa. 30 anos, né? Um milionário, colecionador de obras de arte, tinha um único filho. Aquele filho morreu num acidente. Aquele milionário ficou muito abatido, muito triste. Um outro amigo dele pintou uma foto do filho dele que havia falecido e deu de presente a esse milionário. Aquele milionário colocou aquela foto, aquele quadro no centro da sala, no meio de tantos outros quadros famosos. Passaram-se alguns meses ou anos, aquele milionário morreu. E aí, o advogado que fez o testamento deste milionário abriu a casa para vender as obras de arte do milionário. Obras valiosíssimas, caríssimas. E a casa ficou lotada de gente querendo comprar as obras de arte. Lá pelas tantas horas, o advogado chega, chama todo mundo do centro, fala assim: nós vamos começar o leilão. Vamos leiloar as obras de arte aqui. E aí, ele disse: mas tem uma coisa, a primeira obra que vai ser vendida é o retrato pintado do filho falecido. Ninguém interessou. Quem quer o retrato de um filho de outra pessoa que está morto? E aí o advogado disse: olha, tem que ser por essa obra. Alguém faz alguma proposta? Ninguém fez proposta. $10.000, ninguém manifestou. $5.000, ninguém manifestou. $1.000, ninguém manifestou. $100, ninguém manifestou. $1, ninguém manifestou. Aí assim, de graça, aquele silêncio, todo mundo rindo assim, aqueles risos mais irônicos. Aí um rapaz que havia crescido com aquele outro rapaz, assim: eu não tenho dinheiro, mas de graça eu levo. Eu cresci com ele, brinquei com ele, joguei bola com ele. Eu vou levar esse quadro para mim então e vou cuidar desse quadro. Aí o advogado chama aquele rapaz à frente, entrega o quadro para ele, bate o martelo: está encerrada a nossa reunião. Depois você pode pegar os recibos de todos os outros quadros. Ninguém entendeu nada. Eu disse: como assim está encerrado? Não, é porque tem a primeira cláusula no testamento o primeiro quadro a ser vendido é o quadro do meu único filho que morreu tragicamente. A segunda cláusula é: quem obter o quadro do meu filho recebe juntamente todas as outras obras de arte. Quem tem um filho tem tudo. Houve um barburinho, reclamação e tudo. Aquele rapaz não entendeu nada, mas a partir daquele dia ele estava multimilionário, herdeiro, né? Irmãos, tem um versículo em Hebreus 1:3 que fala assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí você soma com Coríntios ou Romanos 8:18, fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem tem o Filho tem tudo, herdeiros do universo. Irmãos, João tinha isto na sua mente. Não depende se você desviou, o que você fez, quem você é, de onde você veio. Depende de quem você recebeu como Salvador, Jesus Cristo. Não depende de nós. Aí o apóstolo João escreve essa carta para tirar as dúvidas. A salvação não está em nós, no que nós somos, fazemos, mas em quem nós recebemos como Salvador. Não é a nossa obra, não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade.
E aí é uma frase aqui que é meio complicada: não é a nossa santidade. Precisa de muitas explicações dessa frase, mas não é a nossa santidade. No próximo capítulo 3, João vai explicar sobre essa frase. Não é a nossa santidade. Tem a ver com o Filho. No capítulo 5, João vai aprofundar nessa frase. Quem tem o Filho tem tudo. Mas hoje nós vamos ficar aqui no capítulo 2, né? Como sabemos que somos salvos? Neste texto que nós lemos, há 3 evidências de salvação. Como nós sabemos que nós somos salvos? 3 evidências. Então eu queria te convidar a ficar com a Bíblia aberta. Nós vamos ler os versículos, vamos ler alguns textos paralelos, para a gente tentar entender, né, as 3 evidências da salvação na vida de uma pessoa. Ok? Vamos lá? Então, versículo 7 até o versículo 11. Primeira evidência: o amor de Deus em nosso coração em favor dos irmãos, ao invés de ódio. Versículo 7 até o 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvis. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em nós, em vós, porque as trevas se vão dissipando, a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Primeira evidência da salvação: o amor de Deus em nosso coração pelos irmãos, ao invés do ódio. Irmãos, muita gente pisa no calo da gente, magoa, patrões chatos, vizinhos chatos, pastores chatos, mas o amor de Deus em nosso coração por essas pessoas é o diferencial, é uma evidência da nossa salvação. Veja bem, ele vai falar aqui no capítulo, aqui no texto, né? O mandamento de amar a Deus ao próximo é um mandamento antigo, desde Levítico, mas nem sempre foi obedecido, porque não era originário em Deus, mas na nossa capacidade, e a nossa capacidade humana não permitia que nós amássemos uns aos outros devidamente. Então, irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Somente quem tem o amor de Deus no coração consegue amar ao próximo de verdade. E quem ama ao próximo de verdade é uma evidência da salvação. A pessoa está te caluniando, fazendo mágoa, fofoca, prejudicando, injustiça, mas você está orando, pedindo a Deus para abençoar. Eu sei que todo mundo aqui é desse jeito, né? Pede a Deus, abençoa, prospera o trabalho. Aqui, irmãos, tem 2 palavrinhas muito importantes aqui para ajudar a gente a entender, né? Está aí a palavra aí, princípio, versículo 7, desde o princípio. E a palavra aí, amados, amor, que aparece várias vezes repetida aí, palavra amor. A palavra princípio, ela vem da palavra grega arche. E aí, ela é usada lá em João 1, versículo 1, abre aí para vocês verem. João 1, versículo 1, quando fala no princípio, ligado a Jesus Cristo, lembra? Vamos lá, só para vocês verem, entenderem, fica aberto em João, que nós vamos ler mais. Então, no princípio, João 1:1, só para vocês entenderem onde eu estou tentando chegar. João 1 e 2, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, arque. Então, no princípio de todas as coisas estava Jesus, ok? Está referindo a Jesus Cristo aí. A palavra amor é a palavra ágape, que nós conhecemos bem, né? O pessoal que gosta de coreano, a palavra sarang, né? Então,
essa palavra aí, amor, ela é usada para Deus, o amor de Deus, colocado em nosso coração, que nós vamos achar em João 3,16. João 3,16, passa a página aí. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aqui nós temos a palavra amor de Deus. Um amor que se doa, se entrega, que morre em lugar do outro, que vai ao encontro do outro. Um amor perdoador, doador. Lá no princípio, em Jesus, estava o amor de Deus. Agora esse amor é derramado em nosso coração. É esse tipo de amor que Deus espera que nós tenhamos, irmãos. Volta lá na primeira carta de João. É esse tipo de amor que Deus espera. Um amor que se doa, se entrega, que vai ao encontro do outro, que abre mão. E aí ele faz um contraste aqui no capítulo 2 com o ódio. Ódio é o excesso de egoísmo. Egoísmo centralizado. Então nós temos que ter esse amor de Deus em nosso coração, ao invés de ódio, de egoísmo. Olha 1 João aí 3, olha o versículo 16. A mesma palavra de João 3,16, agora 1 João 3,16. Olha aí para você ver. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Aí se você olhar no original, o amor de Deus. Que Cristo deu a sua vida por nós temos que fazer o quê? Dar a nossa vida pelos irmãos. Esse tipo de amor. A pessoa está te humilhando, te injustiçando, te prejudicando, te caluniando, né? E pensa mais um monte de coisa aí que você puder imaginar. Ao invés de mágoa, de ódio, de ressentimento, você tem um amor. Você faz um bolo, corta metade e dá de presente para a pessoa. Você ora para a pessoa prosperar. Você vai ao encontro do outro. Você se doa, se entrega. Você está disposto a morrer pelo outro. Irmãos, uma evidência da nossa salvação é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo outro. Nós precisamos buscar esse tipo de amor. Ninguém está livre de ser prejudicado, de injustiça. Ainda bem que os casais aqui da igreja não têm esse tipo de problema, né? Mas é aí que o amor de Deus vai entrar na nossa vida. O outro não merece, o outro está errado, o outro está em pecado, mas você vai ao encontro do outro. Você se doa, você se entrega, você abre mão, você sofre o dano. É esse tipo de amor, irmãos, que Deus quer que tenhamos em nosso coração. 1 João 2,10, voltando ao nosso texto, fala assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Evidência da salvação. Evidência da salvação. O amor de Deus, ágape, o amor puro, doador, e se doa, entrega e vai ao encontro, derramado em nosso coração. Pastor, o senhor não conhece meu patrão. Não sei se eu falo glória a Deus. O senhor não conhece meu vizinho. O senhor não conhece a minha esposa, meu marido. É o amor de Deus em nosso coração que vai fazer toda a diferença nos nossos relacionamentos. Entende, irmãos? Faz sentido aí? Esse amor, irmãos, ele fala aí, é o novo mandamento. Aí aqui fala a palavra permanece, que na pregação anterior eu estive explorando essa palavra no versículo 6, quando fala assim, aquele que diz que permanece nele. Irmãos, nós só vamos conseguir esse amor se nós estivermos ligados, conectados em Jesus. Permanece nele. Se você olhar uma tradução mais literal, mais lá do original, seria assim: o amor de Deus permanece nele pelos irmãos. Entende? Eu estou falando aí do versículo 10, 1 João 2,10.
O amor de Deus permanece nele, pelos irmãos, ao invés do ódio. O amor de Deus permanece nele. Quando nós estamos conectados à fonte, esse amor é derramado em nosso coração, sem medida. E esse amor não baseia mais na nossa capacidade, mas é o amor de Deus que permanece nele. Tem a ver com Jesus Cristo em nós. Por isso que nós vemos lá 1 João 3,16, João 3,16, o amor de Deus em nós. Deixa eu tentar explicar isso. No original grego tem duas palavras para novo. Novo, assim, novo mandamento. Tem a palavra lá que a gente traduz, né, neos, tem a ver com tempo, dia, horas e tal. Então eu olho para o Silas e eu falo, o Silas é um garoto novo, idade, tempo. A Mariana é uma garota nova, idade, tempo. Não vou usar o termo velho aqui para ninguém ficar ofendido. Mas aí tem a outra palavra no grego, que é a palavra kainos, que não é tempo, é qualidade. Já viu quando a sua esposa, a sua mãe corta o cabelo, diz, não, você está mais nova. Ela está mais nova? Não está mais nova. Mas a gente olha, a pessoa pintou o cabelo, cortou o cabelo, aí diz, não, você está mais nova. Qualidade. Entende? Esse amor ligado a Jesus Cristo, novo mandamento, porque o amor de Jesus, antes era o nosso amor, agora é um outro amor, amor de qualidade em nós. Eu entendo muito bem isso, né? Quando eu fico muitos dias sem fazer barba, e domingo eu ainda tento melhorar um pouquinho, né? Durante a semana, minha mãe que sabe, né? Minha mãe fala assim, nossa, está parecendo velho, né? Aí quando eu faço a barba, minha mãe fala assim, agora você está parecendo pastor de verdade, você está novo, né? Então é uma qualidade. Eu fiquei velho? Lógico que não, eu já sou velho, né? Eu continuo com a mesma idade, mas a aparência, a qualidade, entende, irmão? Estão entendendo? Então quando fala novo mandamento vos dou, significa o amor de Jesus em nós, em favor dos outros. É o mesmo mandamento, mas agora a base de qualidade não é mais eu, é Jesus. Nós vamos conseguir isso conectados em Jesus, ok? Isto é uma evidência da nossa salvação. Aquela pessoa te magoava, te prejudicava, agora você ama, você perdoa, você ora, você dá um presente, você dá um sorriso, você não atravessa a rua mais quando encontra com aquela pessoa. Está entendendo? É o amor de Deus em nós. Antes você ficava com o estômago embrulhando quando olhava para aquela pessoa. Agora você dá um sorriso, dá um bombom. É o amor de Deus em nós. Vamos para a segunda evidência? Versículo 12 até o 14. A vitória sobre o maligno, ao invés de ser derrotado pela tentação do pecado. 12 ao 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Segunda evidência da nossa salvação. Primeiro, o amor de Deus derramado em nosso coração, o amor de Cristo que se doa, que se entrega, que morre. Segundo, a vitória sobre o maligno, ao invés de ser derrotado pelas tentações do pecado. Irmãos, todos nós somos tentados, sem exceção. O pastor é tentado. Tentação não é pecado. Ceder à tentação é pecado. Mas quando nós temos Cristo em nós, o nome de Cristo, a vida de Cristo, o maligno é derrotado em cada tentação. Lembra da tentação de Jesus no deserto? O diabo pegou Jesus no limite, tentou ao máximo,
Jesus repeliu tudo com a palavra, de uma forma tranquila, calma, domínio próprio, autocontrole. O diabo saiu esperando uma oportunidade. Irmãos, isso acontece com nós todo dia. Todo dia o diabo está procurando um ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, para tentar nos derrubar. Nós sabemos que temos ponto fraco. O diabo sabe quais são os nossos pontos fracos. E aí, irmãos, quando nós temos essa salvação conectada com Jesus, vitória sobre o maligno. 10-0, 20-0. O maligno não tem chance. Veja só, essas pessoas que o apóstolo João está escrevendo eram pagãos que converteram, desviaram e estão na dúvida. Então João fala assim: olha, se você tem Jesus, quer saber que você tem Jesus, você vai começar a obter vitória sobre as tentações do maligno. O maligno não vai mais obter vitória. A pessoa que recebeu Jesus como Salvador, Senhor, crê em Jesus, entregou a vida para Jesus, a influência do maligno é quebrada. Ele vai desistir? Não vai desistir. Mas ele vai sendo derrotado. Vai caindo ladeira abaixo. Ele tenta, mas não alcança o seu propósito. Vitória sobre o maligno. Aí fala no versículo 13, fala no versículo 14, fala dos pais, dos filhos, né? Aquele que tem Cristo, ele consegue vitória sobre a influência do maligno. Ou seja, irmão, só para a gente tentar entender, para me explicar, para me encaminhar, olha, a nossa salvação em Cristo garante a vitória sobre a influência do mal em nossa vida no dia a dia. Agora tem um detalhe: nós precisamos ser cheios da palavra, vida de oração, conectados com Cristo. Olha para você ver o versículo 14, como é que coloca, olha, versículo 14, e a palavra, finalzinho, ó, e a palavra de Deus permanece em vós. Numa outra tradução colocaria assim: e assim vocês vencem o maligno. A palavra de Deus permanece em vós, e assim vocês vencem o maligno. A salvação corta o vínculo do poder do inimigo na nossa alma. E a palavra de Deus nos fortalece e capacita para vencer as tentações do dia a dia. Entenderam? Quem tem Jesus não está mais sob o domínio do inimigo, e a palavra de Deus nos capacita a vencer as tentações do dia a dia. Uma vez eu ouvi uma frase do grande evangelista, o maior evangelista do século passado, Moody. Moody tinha 4ª série de grupo antigo, né? 4ª série de grupo. Leu a Bíblia 200 vezes de capa a capa. Virou o maior evangelista do século passado. E aí, quando perguntaram para ele o segredo, ele disse: ó, quando eu era criança, minha mãe falou comigo. Ela me deu uma Bíblia de presente e falou: esse livro te livrará do pecado, ou o pecado te livrará desse livro. E eu comecei a ler a Bíblia e nunca mais parei. 200 vezes, de capa a capa. O maior evangelista do século. Os presidentes dos Estados Unidos pediam oração para ele. Causou 2 avivamentos nos Estados Unidos e na Europa. E os filhos espirituais dele, então, são uma beleza, né? Uma vez ele estava pregando, e aí falou uma frase muito interessante, pessoal: Deus ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. E ali nasceram grandes evangelistas, né? Vários deram testemunho, né? Robert McKenney causou avivamento, Charles Spurgeon, várias pessoas deram testemunho que essa frase impactou a vida deles. Irmãos, onde eu estou querendo chegar?
A salvação corta o vínculo com o inimigo. Abra aí Efésios 2, 1 e 2, só para a gente caminhar. A salvação corta o vínculo. O inimigo não tem mais poder na nossa alma. Efésios 2, 1 e 2. A palavra nos fortalece, capacita, nos dá vida eterna, vida em abundância. Isto é evidência da salvação. O inimigo não tem mais poder sobre a sua alma. Entende? Não tem mais poder, porque você agora pertence a Jesus. E a palavra de Deus vai te capacitar a viver vitoriosamente em Cristo. Efésios 2, irmãos, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos esses dois versículos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Acabou. O diabo não tem mais poder sobre aqueles que pertencem a Jesus. Amém? Isso é uma evidência da nossa salvação. O amor de Deus em nosso coração. Você não tem mais mágoa e ódio das pessoas que te prejudicam ou prejudicaram. Vitória sobre o maligno e sobre a tentação no dia a dia. Irmãos, veja bem, não estou falando, a gente não vai pecar. Não estou falando, a gente vai ter uma vida 100% sem pecado. Estou falando que a gente vai superando, vencendo, crescendo, avançando, santificação. Nas próximas pregações eu vou aprofundar mais sobre isso. Vamos para o último ponto, que é o mais importante, o mais precioso. Fica aí. Volta lá comigo aí, vamos lá. 1 João 2, versículo 15 ao 17. As formas de tentações que o maligno usa para tentar nos atrapalhar, nos derrubar. Então, primeira evidência, o amor de Deus em nosso coração, ao invés de ódio, mágoa e ressentimento. Segunda evidência, a vitória sobre o maligno nas tentações do dia a dia. O nosso ponto fraco não é mais ponto fraco. Às vezes a gente pode até cair, mas não vamos ficar prostrados, Deus vai nos levantar pela mão. Amém? Terceira evidência, a vitória sobre o mundo, ao invés de ceder aos desejos humanos. Irmãos, todos nós temos desejos, carências, necessidades. O problema, a questão, como essas coisas serão satisfeitas. 1 João 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A vitória sobre o mundo, ao invés de ceder aos desejos da carne, humanos. A palavra mundo aqui, irmão, só para a gente esclarecer, a palavra cosmos, do original que foi escrita a Bíblia. Mundo aqui não é essa visão geográfica, política que nós vemos. Entende? Não é o que nós estamos vendo fisicamente. Mundo aqui tem outro significado. Veja bem, lá em João 3,16, nós acabamos de ler, fala que Deus amou ao mundo. A criação revela a glória de Deus. Quando fala mundo aqui, não ameis ao mundo, não está falando da obra da criação, não está falando dessa consciência geográfica, física, material que nós vemos. Mundo aqui, se você olhar no dicionário, refere-se ao mundo corrompido, afastado de Deus, ao sistema de valores da sociedade que são contrários à palavra de Deus. Então, mundo é um sistema de valores, de ideias corrompido pela queda, pelo pecado, que fica influenciando as pessoas contra a palavra de Deus. Essa é a ideia dessa palavra mundo aqui. E aí o amor ao mundo,
aparece na concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Concupiscência, alguém sabe o que é? Palavrinha boa para ficar falando, né? Concupiscência, né? Parece trava-língua. No grego é mais fácil, epitimia. Significa desejar, anelar, querer, ansiar, buscar ardentemente, paixões desenfreadas. Não ameis ao mundo, não tenha desejo por essas coisas descontroladas do mundo. Aqueles que amam o mundo são dominados pelos desejos da carne, dos olhos, ficam cheios de orgulho e soberba e não conseguem agradar e glorificar a Deus. Irmãos, o mundo tem muita coisa para oferecer, mas nos afasta de Deus. Não consegue agradar e glorificar a Deus. O mundo traz falsas promessas, falsos prazeres, falsas seguranças, falsas realizações, falsas satisfações. O mundo oferece muita coisa, mas não resolve. O dia seguinte é um vazio, é uma frustração. Você precisa de uma dose maior. A tristeza, a solidão vai dominando o centro da nossa alma. O mundo promete muita coisa, mas não cumpre nada. Promessas, 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 falsas, falsos prazeres, falsa segurança, falsas realizações, falsas satisfações. Irmãos, presta atenção, não se apegue ao mundo, não se iluda com o mundo, não se entregue aos desejos do mundo. Vai acabar. O mundo passa. Tudo neste mundo passa. As coisas do mundo passam. Tudo passa. Teve um ano que eu estava lá na roça, aí tinha um Fusca queimado. O meu sonho, quando eu comecei a trabalhar, era comprar um Fusca. Era o carro mais vendido do mundo. Aí tinha um Fusca queimado lá no meio da roça, no meio do nada. Eu fui lá e tirei a foto, postei, fez maior sucesso a foto, Passou. Alguns aqui nem sabem do que eu estou falando. Era o carro mais vendido, mais querido, filme de cinema e tal. Acabou. O mundo passa, as coisas do mundo passam. Só a palavra de Deus permanece eternamente. Apegue-se a Cristo, receba a salvação, viva vida eterna, vida em abundância, para sempre. Irmãos, olha o versículo 17. Vamos ler junto, por favor. Versículo 17. Vamos ler. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, olha para mim. Somente Jesus Cristo pode nos conceder uma vida que vale a pena. Satisfação, fé, segurança, vida em abundância, somente em Jesus. Somente em Jesus. O mundo passa. Não sei quem já ouviu falar de John Rockefeller. John Rockefeller foi o primeiro bilionário que existiu no mundo. Uma fortuna incalculável. Morreu. E aí, no dia do velório, um jornalista perguntou para o filho dele, uma pergunta assim, quanto ele deixou? O filho de John Rockefeller, primeiro bilionário do mundo, assim, quanto ele deixou? Deixou tudo, ele não levou nada. Tudo passa, irmãos, a gente não leva nada desse mundo. Irmãos, veja bem, às vezes a gente gasta uma energia, a gente sacrifica a saúde, a gente sacrifica a família,
a igreja pelas coisas desse mundo que são passageiras e não se leva a nada. O mundo passa. Quanto ele deixou? Tudo. O que ele levou? Nada. Irmãos, somente Jesus Cristo pode nos conceder prazer, alegria, paz, amor, segurança, realizações, propósito para viver, vida eterna, vida em abundância. Somente Jesus Cristo pode dar para nós. Não tem outra opção. Mas eu vou falar para você, se tivesse outra opção eu não queria também não. Estou satisfeito, né? Mas não tem outra opção. É a única opção. O mundo passa. A palavra de Deus nos conecta com Cristo. Conclusão. A nossa salvação em Cristo ela é evidenciada. Conhecer e permanecer na palavra. Amor de Deus derramado em nosso coração pelos irmãos. Vitória sobre a carne, o mundo e o diabo. Desafio. Separe tempo nesta semana, todos os dias, para orar e ler a Bíblia. Quanto tempo, pastor? Não sei. Aí depende da sua disponibilidade. Se você for ator como pastor, você pode separar 1 hora. Quanto tempo? Não sei. Estou falando sério. Depende da sua disponibilidade, do tal. Mas é muito importante, irmãos, a gente viver conectado com Jesus. Separe um tempo diariamente para você orar, ler a Bíblia, né? Se você insiste, eu diria assim, 10 minutos, 15 minutos, para começar, está muito bom. Mas nós não podemos viver sem orar e ler a Bíblia. Diariamente, antes de acordar, acorda 10, 15 minutos mais cedo, antes de lavar o rosto, escovar os dentes, faça a sua oração, consagre o seu dia, leia aí os textos que nós estamos lendo da leitura diária. Nós chegamos agora a Isaías, né? Estamos em Isaías. Separe um tempo, ore, leia a Bíblia, 1 capítulo por dia, 3 capítulos é o nosso desafio, né? Ande conectado com Jesus. Deixe a graça de Jesus, o amor de Jesus, o poder de Jesus encher o seu coração. Um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Irmãos, presta atenção para a gente encerrar definitivamente. Nós estamos vivendo os últimos dias. A grande tribulação está chegando. As coisas estão afunilando. A perseguição que eles sofreram lá no primeiro século é cosquinha comparado com a que está chegando sobre o mundo. O que eles sofreram, perderam vida, família, emprego, comércio, perderam a igreja, a casa, perderam tudo. Aquilo que eles passaram é nada comparado com a que está vindo sobre o mundo. Não dá mais para a gente ficar brincando de cristão. Não dá mais para negligenciar o poder de Deus em nosso coração. Nós precisamos viver conectados com Jesus diariamente. Cheios da palavra, cheios do Espírito, comunhão diária com Jesus, conexão com Jesus, andar com Jesus, vida no Espírito, cheios do Espírito. Entenderam? Não dá mais para esperar. Um dia sem orar, já começa a ficar perigoso demais. Está chegando, está afunilando, a gente está vendo, está cercando. Nós precisamos nos preparar. Amém? Vamos orar? Coloque diante de Deus, pede a Deus graça e capacidade